Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson, da Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Educação Aberta e à Distância, Departamento de Educação e Tecnologias. Nós estamos aqui no módulo interdisciplinar de formação, Geografia Histórica da Alimentação no Brasil, Introdução. E essa é a nossa 9ª aula. Nós vamos trabalhar aquilo que a expressão é de Gilberto Freire, a sociedade, a civilização do açúcar, né? E, é claro, todas as influências portuguesas e as relações de Portugal com os indígenas e com os africanos, tá? Eu estou trabalhando aqui com a introdução do livro Açúcar, uma Sociologia do Doce, do autor Gilberto Freire. Escreve o nosso querido pernambucano. Toda essa influência indireta do açúcar no sentido de adoçar maneiras, gestos, palavras, no sentido de adoçar a própria língua portuguesa, não nos deve fazer esquecer sua influência direta, que foi sobre a comida, sobre a cozinha, sobre as tradições portuguesas de bolo e de doce. Nas terras da cana do Brasil, essas tradições ganharam sabores tão novos, misturando-se com as frutas dos índios e com os quitutes dos negros, que tomaram uma expressão verdadeiramente brasileira. Não há arte mais autenticamente brasileira que a do doce e a do bolo dos engenhos do Nordeste e do extremo Norte. A herança recolhida de Portugal e, sobretudo, dos mouros pela doçaria brasileira dos engenhos não foi uma herança pequena e sem importância. Os doces de freiras foram um dos maiores encantos da velha civilização portuguesa, que antes aprendera com os mouros a fabricar açúcar e fazer mel, doce e bolo. É interessante logo essa abertura aqui na introdução do livro, porque Gilberto Freire já chama a atenção para uma característica da cultura e da sociedade portuguesa, que é a ideia de mistura, né? A ideia de mestiçagem, digamos assim, mestiçagem no melhor sentido do termo, ou seja, é pensar que enquanto mestiço é o somatório de diversas outras culturas que acabam produzindo algo inteiramente novo e interessante, né? Então, quer dizer, quando a gente pensa na sociedade ibérica, né, como um todo, e aí eu estou pensando em Portugal e todos os povos que compõem a Espanha, né, catalões, castelhanos, bascos, enfim, todos aqueles povos, é interessante pensarmos que nós temos os habitantes originais, né, os ibéricos originais, os celtas, lá na origem, há milhares de anos atrás. Nós temos a expansão de Roma, que acaba misturando uma civilização latina àqueles grupos. Temos a invasão dos visigodos, né, com o fim do chamado Império Romano. E, por fim, lá pelo século VI, principalmente no século VII, a invasão dos povos árabes, né, com a expansão dos árabes pelo norte da África, aí levando não apenas, é claro, aqueles grupos sociais que vinham da Península Arábica, mas também todos os povos do norte da África. Então, quer dizer, a Península Ibérica ela é um verdadeiro caldeirão, né? Um caldeirão de culturas, um caldeirão de informações das mais diversas possíveis. E o interessante aqui é que faz com que o português acabe se tornando isso, diversos autores já trabalharam isso, num dos povos que tenha como característica, como é que eu vou dizer, uma elasticidade, uma capacidade de absorção de novas culturas. Então, quer dizer, quando o Gilberto Freire chama a atenção da culinária portuguesa que chega ao Brasil, afinal de contas o território foi conquistado, foi invadido e conquistado por portugueses, e que vai se relacionar com as sociedades indígenas, as diversas sociedades indígenas aqui. E depois vem o lamentável tráfico de seres humanos, né, vindos de africanos escravizados. Ora, o que nós temos aqui no final das contas, tá? Poderia existir uma imposição da cultura portuguesa por sobre as demais. E, na verdade, não é isso que acontece. No final das contas, quando a gente olha, o que ocorre é uma grande mistura de todas essas culturas, tá? Evidentemente, os portugueses até tentam, e podem ter desejado tentar
em algum momento, impor certas vontades. Porém, não é assim que as coisas funcionam. O próprio açúcar, né, que será produzido no Brasil, ainda que ele tenha sua origem no Sudeste Asiático, ainda que tenha sido trazido da Ásia para as ilhas atlânticas de Portugal, Açores, Madeira, e de lá, as plantações que lá aconteceram, eles tiraram mudas e trouxeram para o Brasil, ainda que tudo isso tenha sido feito por portugueses, o açúcar, quando chega no Brasil, ou antes, a cana-de-açúcar, quando chega no Brasil e passa a ser cultivada, ela adquire uma nova qualidade, uma outra característica, já num outro tipo de sociedade. Então, é isso que o Gilberto Freire começa a chamar a atenção para a gente. Vamos voltar ao texto aqui. No Brasil, as tradições portuguesas de bolo, de doce, tinham se instalado tão bem instaladas nos fornos das casas grandes, de engenho e de alguns conventos de freiras, que a influência francesa só as atingiria de maneira mais viva no século XIX, quando os confeiteiros franceses começaram a se tornar chiques na corte e no Recife, e os seus doces mais elegantes que os bolos feitos em casa pelas sinhás pálidas ou pelas negras quituteiras, declínio do patriarcalismo tão brasileiro e tão abrangente. É interessante aqui o que ele chama a atenção, que esses valores, né, que a gente pensa que acontece, isso foi muito comum para as sociedades europeias como um todo, lá pelo final do século XVII, já tem uma influência francesa gigantesca. Essa influência francesa no Brasil ela só chega no século XIX. Quer dizer, o tempo todo foi uma relação que foi criada a partir de uma sociedade, de uma civilização do açúcar, né? As influências que desde o século XVI corromperam ou enriqueceram, questão de ponto de vista, as tradições portuguesas de bolo e de doce foram as indígenas, mais tarde as africanas. Mas tudo condicionado pela realidade tremenda da escravidão. Sem a escravidão, não se explica o desenvolvimento no Brasil de uma arte do doce, de uma técnica de confeitaria, de uma estética de mesa, de sobremesa e de tabuleiro, tão cheias de complicações e até de sutilezas, exigindo tanto vagar, tanto lazer, tanta demora, tanto trabalho no preparo e no enfeite dos doces, dos bolos, dos pratos, das toalhas e das mesas. Só o grande lazer das sinhás ricas e o trabalho fácil das negras e das molecas explicam as exigências de certas receitas das antigas famílias das casas grandes e dos sobrados, receitas quase impossíveis para os dias de hoje. Aqui ele chama a atenção de uma outra característica, que é no momento que você tem a escravidão, né, a escravização de africanos e a utilização desse trabalho escravo nos mais diversos afazeres, incluindo aí os afazeres domésticos, você cria um tipo de sociedade que há uma ociosidade absurda da parte dos senhores e das senhoras, digamos assim, das sinhás, né, e que permite uma série de atividades ligadas à doçaria que somente é possível nesse tipo de sociedade, né? Também é uma outra questão aqui que, digamos que não seja algo que se deva vangloriar, né? Que se deva elogiar como em larga escala, muito pelo contrário. Mas a grande questão é que isso é real, quer dizer, o tipo até de comida que se produziu ali ao longo de uma sociedade claramente escravista, ela somente foi possível por essa sociedade ser escravista. Quer dizer, não existindo essas relações de escravidão, essas relações de poder, com certeza nem mesmo a comida seria a mesma, né? A marmelada, o caju, a goiabada tornaram-se, desde os tempos coloniais, os grandes doces das casas grandes. A banana assada ou frita com canela, uma das sobremesas mais estimadas nas casas patriarcais, ao lado do mel de engenho com farinha de mandioca, com cará, com macaxeira, ao lado do sabongo e do doce de coco verde, mais tarde do doce com queijo, combinação tão saborosamente brasileira. E aí aqui eu já chamo a atenção de uma primeira mistura que aparece na própria doçaria, que já é a utilização do açúcar com essas frutas, com esses produtos que são ou brasileiros,
o caso do caju, o caso do abacaxi, entre outros, tá? Da goiaba, né? Principalmente, reunindo com outros que vêm da Europa. O marmelo vem da Europa, com outros que vêm da África, como é o caso da banana. Então, quer dizer, quando a gente reúne essas coisas todas, nesse caldeirão chamado Brasil, ou mais particularmente ali no Nordeste, vai surgindo toda uma quantidade enorme de quitutes, né, de merendas, de doces, que vão povoar o nosso inventário gastronômico, digamos assim. Dificilmente se exagera o muito que a doçaria brasileira deve às donas de casa, às negras de cozinha e aos pretos doceiros. A origem dos doces mais verdadeiramente brasileiros é patriarcal e seu preparo foi sempre um dos rituais mais sérios da antiga vida de família das casas grandes e dos sobrados, embora não faltasse freiras quituteiras que aqui continuasse a tradição dos conventos portugueses. Está aí muito doce brasileiro com nome seráfico, né? Papos de anjo, manjar do céu, por exemplo. Inventaram-se nas casas grandes do norte doces e bolos que tomaram nomes de família ou de engenho: Souza Leão, Guararapes, Dr. Constâncio, Cavalcante, Tinha Sinhá, Dr. Dondon, Major Fonseca Ramos, cujas receitas se conservaram por muito tempo em segredo, às vezes passando de mãe a filha. Houve no Brasil uma maçonaria das mulheres ao lado da maçonaria dos homens, e a das mulheres se especializando nisto, em guardar segredo das receitas de doces e bolos de família. Aqui é interessante, né? Porque acaba ficando mesmo como uma marca. De fato, existem várias sobremesas que recebem um nome, né? O bolo Souza Leão, sem dúvida, talvez seja o mais famoso. Mas são várias que acabam recebendo o nome, né? Que é ligado, né? a uma ou outra pessoa. Ou no caso, não é o caso aí da pessoa ter criado o doce, mas a famosa história que vincula o brigadeiro Eduardo Gomes, né, que tinha uma família, não vou lembrar agora o nome, no Rio de Janeiro, que fazia um doce que o brigadeiro Eduardo Gomes adorava muito, né? E aí acabou que alguém lá perguntou, mas qual é o doce? Que doce que você está falando? É o doce do brigadeiro. Bom, o doce do brigadeiro acabou virando o brigadeiro, que todos nós conhecemos e a maior parte adora, né? Diga-se de passagem. A cultura da cana-de-açúcar, que foi tão intensa e tão absorvente em certos trechos do país, principalmente no litoral, da Bahia ao Maranhão, criou aqui uma riqueza regional de doces e de bolos, cujo inventário, mesmo rápido, está nos fazendo falta. Do mesmo modo que está nos fazendo falta o estudo de outras cozinhas e doçarias regionais, a de São Paulo e Minas, com seu lombo de porco, seu tutu, suas geleias, seus doces de leite, seus queijos. A da Bahia, propriamente dita, que é a mais opulenta das cozinhas brasileiras e acerca da qual existe apenas um tênue, mas sugestivo fascículo, trabalhos de Manuel Querino sobre os quitutes de origem africana. Manuel Querino foi um grande pesquisador negro do recôncavo da Bahia e foi o primeiro a fazer um levantamento, um estudo específico sobre a culinária baiana. O livro dele existe para ser à venda. Por favor, Manuel Querino é do final do século XIX, princípio do século XX. Mas é uma obra interessantíssima e vale a pena, tá? Com toda certeza. E agora, mas aí, sem perder, né, o que eu acabei de ler, é o que o Gilberto Freire chama a atenção, e aí vamos lembrar até e vincular a outras videoaulas que nós já trabalhamos aqui, que esse inventário da culinária brasileira, ele é importante. Tá? Ele é importante porque é a partir desse inventário, quer dizer, desse estudo que pode e deve ser feito, que a gente vai encontrar como é que se forjou a nossa sociedade. Vamos lembrar tudo aquilo que já estamos debatendo desde o início, desde a nossa primeira videoaula desse nosso módulo interdisciplinar de formação. Ou seja, quando falamos de comida, estamos falando da formação de uma sociedade. E essa formação da sociedade, se queremos então entender a sociedade brasileira, é necessário que entendamos essa alimentação que se forja no Brasil. Então, daí a importância
que pode parecer às vezes insignificante, por exemplo, se alguém vai estudar a comida da sua cidade ou da sua região. Pouco importa, esse trabalho é importante, tá? Ele é importante porque com isso você começa a identificar pouco a pouco, paulatinamente, item por item, pouco importa, começa a identificar a formação da sociedade brasileira como um todo. Continuando no livro. É verdade que a tradição da cozinha de Pernambuco parece representar menos um nativismo extremado ou um indianismo agressivo nos seus sabores agrestes e crus, como o da cozinha do extremo norte, e menos ainda um africanismo oleoso, empapando tudo de azeite de dendê, como o da cozinha afro-baiana, que o equilíbrio das três tradições, a portuguesa, a indígena e a africana. A medida, o equilíbrio, a temperança que Nabuco, Joaquim Nabuco, sentia no próprio ar de Pernambuco, parece exprimir-se no que a cozinha pernambucana tem de mais característico e de mais seu, na sua contemporização quase perfeita da tradição europeia com a indígena e a africana. Não haveria aqui o predomínio da tradição africana, como na Bahia, nem o da tradição indígena, como no Pará, ou no Amazonas, As outras duas cozinhas regionais mais ricas do Brasil, sendo que nenhuma pode comparar-se à baiana em opulência, em sedução e em variedade. Também não se afirmaria em Pernambuco nenhum exclusivismo de tradição europeia, que artificializasse a cozinha dos senhores de engenho numa cozinha à parte da formação brasileira. Simples cozinha de capitães generais ou de vice-reis, de fidalgotes, de além-mar e de ricaços também europeus. Expressão aristocrática, mas de um aristocratismo transoceânico, sem nenhuma raiz na Nova Terra. O que se verificou em Pernambuco foi antes a contemporização das três tradições, sem sacrifício dos valores mais finos da maioria de origem europeia aos valores mais crus da maioria indígena ou africana. O resultado foi uma cozinha menos opulenta que as baianas, porém mais equilibrada. Creio que o equilíbrio culinário em Pernambuco se explica pelo fato de ter sido maior na Nova Lusitânia a ação da mulher dona de casa, isto é, da mulher branca portuguesa, esposa cristã, do colono. Bom, aí eu não vou meter a mão nesse vespeiro, porque colocaria, é lógico, é um dos argumentos centrais na obra do Gilberto Freire, a sociedade patriarcal, e o estudo dessa sociedade patriarcal ele é totalmente centrado em Pernambuco e região, o que faz com que, então, lógico, se não está falando de uma sociedade patriarcal, você está falando da sinhá, da dona de casa que tem aquele tempo ocioso, que administra a casa e, consequentemente, administra a cozinha. Então, ele defende essa ideia de equilíbrio em função disso. Confesso que eu tenho as minhas reticências em relação a essa questão, admito e sou profundo admirador da culinária pernambucana, sem discussão nenhuma. Agora, a grande questão é se esse equilíbrio ele existe. Bom, aí a gente vai ter que terminar o curso, o nosso módulo de interdisciplinar de formação, para tentarmos debater um pouco mais isso. Mas, de qualquer maneira, eu não vejo dúvida alguma em relação às demais observações que ele faz. Não há a menor dúvida que, quando falamos da culinária paraense, por exemplo, a marca indígena dos tupis, dos aruaques ali, ela é gigantesca, sem discussão. A culinária paraense, a amazônica de uma forma geral, ela é forçosamente, fartamente, destacadamente indígena. Quando a gente olha também a culinária, que aí se fala da Bahia, mas é bom fazermos a observação, é do recôncavo baiano, A Bahia é um estado gigantesco e aí tem toda uma culinária que é sertaneja, que está muito mais próxima, talvez, de Pernambuco, até por razões históricas, a gente pode trabalhar isso mais à frente, do que propriamente por outro motivo. Só para apenas citar, mais da metade do território da Bahia foi, até mais ou menos 1824, por aí, um pouco depois, pertenceu a Pernambuco.
Foi em virtude das derrotas sofridas por Pernambuco na Revolução de 1817, e principalmente na Confederação do Equador, que Pernambuco perde boa parte do seu território e a Bahia praticamente dobra de tamanho no território. Então, quer dizer, há uma influência grande de Pernambuco nessa região do interior da Bahia. Tá? Agora, quando a gente vai para o recôncavo baiano, aí com toda certeza, o comentário de Gilberto Freire, ele é preciso. É uma culinária claramente africana, né? Porque talvez, ainda que a cidade do Rio de Janeiro e região tenha sido o maior centro de recepção do africano escravizado em toda a humanidade, em toda a história da humanidade, sem dúvida alguma, no recôncavo da Bahia nós tivemos, e nós vamos ter chance de trabalhar isso quando nos debruçarmos sobre a culinária africana, que os 4 grandes grupos, né, que vão chegar ao Brasil, né, que vêm da África, que são escravizados, né, esses 4 grandes grupos eles chegam em larga escala no recôncavo da Bahia. Tá? Quer dizer, então, ou se traduzindo, se em termos de volume o Rio de Janeiro recebeu muito mais africanos escravizados, é na Bahia, ou mais especificamente no recôncavo da Bahia, que a mistura dos 4 grandes grupos se dá, em larga escala. Tá? Bom, vamos voltar aqui para o texto. As mães de família vindas de Portugal, algumas vezes educadas nos recolhimentos dentro da tradição opulenta das freiras quituteiras, deve-se em grande parte à situação de prestígio em que se conservaram os estilos portugueses de cozinha nas casas grandes dos engenhos pernambucanos, paraibanos, alagoanos, maranhenses, mais tarde nos sobrados de azulejos do Recife, de São Luís do Maranhão e Maceió. As cozinheiras negras foram aqui colaboradoras de grande importância na formação de uma cozinha regional, mas não dominadoras absolutas dos fornos e dos fogões. Seu domínio foi menor do que na Bahia. Aí a figura dengosa da sinhazinha branca quase se sumiu da cozinha. Mal se sente nos bolsos e nos guisados baianos o paladar da mulher pálida da casa grande, provando o ponto dos quitutes, moderando neles os ardores de condimentação africana que lhes davam as mulheres de cor. Acrescente-se a isto a maior facilidade de contatos com a Europa que gozou Pernambuco. Os primeiros senhores de engenho da Nova Lusitânia sabe-se que se davam ao luxo de importar de Portugal e das ilhas iguarias e vinhos. Durante o domínio holandês, continuou o mesmo luxo de importação de biscoito, de queijo, de peixe, de vinho. Tanto que a única palavra holandesa que até hoje se identificou na língua do Nordeste é um nome de comida, brote, um tipo de biscoito. Bom, aí vou começar pelo final, tá, dessa sequência que eu li. Sim, sem dúvida alguma, a relação de Pernambuco com a Europa era muito mais íntima do que a relação das demais capitanias. Né? Vamos pensar, não custa nada aqui ter essa informação na cabeça, que as capitanias no Brasil, tá, já não eram mais capitanias hereditárias há muito tempo, mas as capitanias elas tinham uma relação meio dúbia, porque ainda que existisse um governo geral e depois de 1763 um vice-reinado, né, o primeiro governo geral com a capital em Salvador, e quando a criação do vice-reinado, a capital passa a ser o Rio de Janeiro, ou seja, ainda que existisse um poder minimamente centralizado, as relações eram mais diretas com a metrópole. Ou seja, se você olhar o caso de Pernambuco, a capitania da Paraíba, o que for, as relações dessas capitanias, eram sempre maiores com Lisboa do que propriamente com Salvador ou de forma posterior com o Rio de Janeiro. Então, nesse sentido, há um contato com a Europa. Ponto. 2. O açúcar, e aí também é algo que é importante termos em mente, ele foi em todo o período colonial e chegando mesmo no período pós-independência a ser o principal produto de exportação do Brasil. Tá? Por mais que tenhamos tido o pau-brasil ao longo de todo o período colonial e até o surgimento da tinta química, lá por meados do século XIX, o pau-brasil era extraído o tempo inteiro, não à toa foi quase a extinção, não nos esquecendo
do ouro que foi descoberto em Minas Gerais, ou dos diamantes do norte de Minas Gerais ou da Bahia, tá? E mesmo algum tanto de diamantes que veio do Mato Grosso. Em nenhum momento, esses produtos conseguiram suplantar, em termos de riqueza, aquela riqueza gerada pelo açúcar. Então, quer dizer, o tempo inteiro, a grande elite colonial, ela sempre foi pernambucana. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, tá? Em termos, quando eu falo elite colonial, estou pensando na elite endinheirada, né? Então, daí, essa relação que o Gilberto Freire chama a atenção desses pernambucanos com a Europa e da sua capacidade de importar produtos, tá? Aí não há a menor dúvida em relação a isso, tá? Quer dizer, agora, quanto à questão dos demais, aí eu também, de novo, eu tenho lá minhas reticências, tá? Porque se você tem, é possível identificar que a relação das casas grandes em Pernambuco, na Paraíba, em escala menor no que seria o Rio Grande do Norte ou Ceará, em escala também grande em Alagoas, isso é verdadeiro. Tenho dúvidas em relação ao Maranhão, por exemplo, né? Isso aí vai, de novo, pensando pela culinária. Mas, de qualquer maneira, fica o registro aqui de Gilberto Freire, tá? A cozinha das casas grandes de Pernambuco pode-se dizer que nasceu debaixo dos cajueiros e desenvolveu à sombra dos coqueiros, com o canavial sempre de lado a lhe fornecer açúcar em abundância. O cajueiro, tão ligado à vinda indígena, deu à cozinha pernambucana, em particular nordestina em geral, das casas grandes alguns dos seus melhores sabores. A castanha, que confeitada ou dentro do bolo, da cocada, do doce, do peru, se tornaria tão característica dos quitutes da região, o doce em calda e o doce seco do próprio caju, o licor e o vinho, quase simbólicos da hospitalidade patriarcal do Nordeste. O coqueiro deu a essa boa mesa patriarcal o feijão de coco e o peixe de coco. E a sobremesa, a tapioca seca, a tapioca molhada, o beiju, o doce de coco verde, o sabongo, a cocada, o sorvete de coco, uma variedade de bolos em que o gosto do coco se faz sentir junto com o de açúcar ou do mel de engenho. Aqui ele está colocando o grande tripé, né, da doçaria do Nordeste, que é o açúcar, obviamente, junto com o caju, fruta nativa do Brasil, né, e a castanha do caju. Aliás, a castanha do caju é que é a fruta. O corpo do caju, o que nós chamamos de caju, é uma pseudofruta, na verdade. Mas isso é uma outra história, não vê o caso. E o coqueiro, que veio da Ásia, né, trazido também pelos portugueses, e que se adaptou de maneira absolutamente fácil e rápida no litoral brasileiro, a tal ponto que já em meados do século XVI já era comum ver coqueiros, né, espalhados por toda a extensão do litoral brasileiro. Mas, enfim, aí forma-se o grande tripé da doçaria nordestina e brasileira, né? Como em tudo mais, custou a ser chique entre nós, brasileiros, o manjar ou o simples tempero africano trazido pelo negro para as cozinhas das casas grandes. No século XVIII, o mestre régio Vilhena, Luís dos Santos Vilhena, se levantava na própria Bahia contra os quitutes africanos que se vendiam em tabuleiros pelas ruas da boa cidade de Tomé de Souza. Para o seu paladar clássico de professor de grego, eram umas comidas repugnantes. Mas apesar de todos os brados dos vilhenas contra os manjares vindos da África, contra os temperos, os quiabos, as ervas dos negros, apesar do fato de muito mazombo mandar vir de Portugal cozinheiro para lhe preparar a comida à portuguesa, os quitutes africanos foram ganhando não tanto a sobremesa, como a mesa das casas grandes e dos sobrados patriarcais, principalmente na Bahia, até que no século XIX o caruru, o vatapá, o acarajé já se podiam considerar pratos nacionais. Aqui é interessante, no caso aqui específico do recôncavo da Bahia, porque aí vai aqui um dado curioso, tá? A gente depois vai poder trabalhar isso com calma, que é o seguinte: toda essa culinária, conforme disse agora há pouco, ela estava bem restrita à região do recôncavo da Bahia, tá?
por razões ditas há poucos minutos. Ou seja, você tem ali o fluxo, né, dos 4 grandes grupos que vêm da África, né, a saber, os bantus, né, que vêm de Angola e do Congo, e depois mais tarde de Moçambique, apesar que no caso de Moçambique foi a última rota do tráfico de africanos escravizados, e aí foi fundamentalmente para o Rio de Janeiro. Nós temos, ainda no recôncavo da Bahia, né, e todo o Nordeste ali, além dos bantus, temos os haussais, ou malês, que vêm do Senegal, e que hoje seria Guiné-Bissau, tá? E são africanos muçulmanos islamizados. Nós temos ainda um pequeno grupo que vai chegar no recôncavo da Bahia e depois mais à frente no Maranhão, que são os Jeje, que vêm da região do Benin, alguma coisa assim, tá? E que são aquelas sociedades, só para facilitar o entendimento, ligadas àquilo que se conhece como voodoo, tá? Por favor, nada de bonequinho que a gente espeta agulha, tá? Isso aí é invenção de Hollywood. Os voodoos são outras coisas, a gente talvez possa trabalhar um pouco quando discutirmos a comida e a religião. E por fim, os Yorubá Nagôs, tá? Esses sim, que tem a ver com os orixás, essa coisa toda, e que vão chegar no recôncavo. Bom, o que acaba acontecendo? Aliás, nesse caso, só vão para o recôncavo. Tá? E o interessante aí é pensar o seguinte, que por que a culinária da Bahia ela acaba chegando em outros locais, tá? Porque você tem, em 1835, vale as citações históricas aqui, a chamada revolta dos malês, né, dos africanos muçulmanos, dos africanos islamizados que habitavam Salvador, né, que são os haussais, os malês, e que nessa rebelião, o resultado final, a província da Bahia, por favor, o Brasil já estava independente aí, já não era mais uma capitania, é a província da Bahia, então ela baixa uma lei onde a punição a esses africanos que se envolveram na rebelião foi ou o retorno forçado à África, tá? Sem problema nenhum, ou a expulsão para qualquer lugar do país, tá? Não tem problema algum. Alguns poucos foram condenados à morte, foram muito poucos em termos de números de envolvidos. Agora, o interessante é que com isso, ainda tem outra coisa, o africano ali na Bahia, fosse ele escravo ou liberto, né, fosse forro, fosse um homem ou mulher livre, eles não poderiam mais professar a religião islâmica, pelo menos na Bahia não. Né? E aí o que acaba acontecendo? Há uma primeira grande migração de baianos para o Rio de Janeiro. É quando o Rio começa a receber um número grande de africanos, de negros, homens e mulheres que são muçulmanos, tá? Você vai ter uma população gigante no Rio de Janeiro de africanos muçulmanos, tá? De negros, homens e mulheres muçulmanos. Depois, mais à frente, nós vai ter uma segunda migração baiana, aí já no período pós-abolição, ou seja, depois de 1888, aí já começam a migrar os nagôs, tá? Os iorubás, alguns jejes, poucos, tá? Então você começa a ter aquela grande mistura que tinha na Bahia, você começa a ter no Rio de Janeiro. E por fim, depois da Guerra de Canudos, que foi a última migração baiana para o Rio. Tá? Então, no final das contas, não à toa, é na cidade de Salvador e na cidade do Rio de Janeiro que nós vamos encontrar uma série de elementos culturais ligando a África ao Brasil. Tá? Não à toa também porque você tem uma cidade, conforme disse e repito, que foi a que mais recebeu africanos escravizados em toda a história da humanidade, que é o Rio de Janeiro, tá? E a cidade do Salvador, que é a cidade que recebeu todos os grupos de africanos escravizados. Então, você tem duas cidades que têm uma relação muito forte com a África. E rapidamente, é claro, essas populações elas tomam um espaço, tá? E marcam a cultura de cada um desses locais. Tá? Apenas para explicar aqui o porquê da citação do Gilberto Freire. Continuando com o texto. Conservou-se no Brasil colonial a tradição de acompanhar as procissões pessoas conduzindo tabuleiros ou caixas de doces que iam oferecendo generosamente, se não a penitentes que se flagelavam, como em Portugal, a indivíduos que representavam figuras da paixão ou da história sagrada. Uma das primeiras denúncias brasileiras ao Santo Ofício, durante o percurso de uma procissão,
doces ou confeitos a outro que representava a figura de um judeu, inimigo de Nosso Senhor. Também se comunicaram de Portugal e da Madeira ao Brasil modelos de bolo de noiva e pirâmides de açúcar de centro de mesa, modelos de relevo de açúcar para enfeite de bolos, a tradição das letras ou desenhos de canela sobre o arroz doce servido em travessas, modelos de bordados de toalhas e de guardanapos finos para as mesas de chá com sequilos, modelos de ornamentos de bolos e de doces de papéis cortados. Isso realmente é engraçado, ele chama a atenção que estava acabando. Eu me lembro quando ainda criança, era muito comum, né? As bandejas, né, as travessas com doces, elas serem enfeitadas, tendo a base um papel, mas com recortes, né, formando desenhos geométricos. É interessante isso é uma tradição que era portuguesa, que chega, pelo menos até a minha infância, eu me lembro muito bem disso. Hoje em dia, eu acho que raríssimas vezes eu vejo algo assim, tá? Ainda que às vezes a gente veja um pano ou um papel, que seja de papel toalha, que tenha uma espécie de bordado. Aí é claramente uma tradição portuguesa que permanece aqui no Brasil, na doçaria, na culinária brasileira, no caso, na apresentação das comidas. E aí a gente chega aqui no penúltimo item citado, que também é interessantíssimo aqui. Um costume conservado de Lisboa do século XVI foi o das negras com panelas, balaios e tabuleiros de doces, que saíam pelas ruas do Rio, da Bahia, do Recife, apregoando sua alfeula, seu alfenim, seu doce. Também o de vender o seu cuscuz ou o seu arroz doce, no Brasil, à sombra de alguma gameleira grande, sob tabuleiros apoiados em armações de pau abertos em X. O manuscrito português do século XVI fala de vendedoras de doces acordando os meninos de Lisboa com seus pregões. Como os meninos as ouvem da cama, se levantam chorando por dinheiro a seus pais e mães. Exatamente isso se repetia no Brasil, geração após geração, até os nossos dias. As negras cantando "Ê, alfenim" ou "Ê, bolo", e os meninos chorando por dinheiro para comprar alfenim e bolo. É pena que não exista um registro musical dos pregões brasileiros ou afro-brasileiros, de doces, de bolos, de frutas. Assunto para um estudo interessantíssimo, não só do ponto de vista folclórico como sociológico, além de psicológico. Pregões, muitos deles meio tristões, as últimas vogais se arrastando mole, sem ânimo, no silêncio dos meios-dias ou dos fins de tarde. Geleia é de araçá, sorvete é de maracujá, quer dizer, a forma do pregão, né? Mas com essa tristeza toda, alvoroçando os meninos e até os velhos gulosos. E vem o freguês. É interessantíssimo essa coisa dos pregões, né? Que são essas formas que o vendedor de rua anuncia. Por favor, desnecessária aquela gravação que alguns ficam horrorizados, não aguentam mais da pamonha, né? Quer dizer, isso é possível encontrar, mas não deixa de ser um pregão, tá? Pamonha sempre quentinha, isso é um pregão, tá? É um pregão de um vendedor de rua. Só que era muito mais, quer dizer, se a gente voltasse... Eu me lembro quando criança, né? Não era uma coisa assim que você não tinha tantos supermercados, aliás, até a existência de supermercado é uma coisa que aparece na década de 1970, só para vocês entenderem. Perdão, não existia supermercado antes de 1970. Então, quer dizer, para uma pessoa com a minha idade, né, hoje eu tenho 56 anos, é interessante. Eu, quando criança, né, na minha primeiríssima infância, eu não tenho isso. Eu tenho o cara vendendo na rua, né? Ou o mercadinho de bairro, que era comum, né, a existir em qualquer lugar. Então são coisas, e esse vendedor de rua, ele sempre com a sua apresentação do produto, né, como algo que era cantado, né, e a isso dá-se o nome de pregão, né. Vale aqui uma citação dos maiores compositores brasileiros do século XX, ainda vivo, né, no século XXI, que é Edu Lobo. Edu, ele nasceu do Recife, e ele diz que passou boa parte da sua infância e início da juventude no Recife, só depois que ele muda com a mãe para o Rio de Janeiro,
E ele fala que o pregão dos vendedores do Recife é que vão marcar tremendamente a sua memória musical da infância, e que ele ainda, inclusive, ele transmite isso em algumas de suas canções. Para fechar a questão dos doces, né, e dessa relação dos bolos e doces com a vida em geral, cita Gilberto Freire. É interessante notar que os nomes de alguns bolos e doces do Nordeste recordam acontecimentos políticos de certas épocas, datas ou figuras gloriosas, grandes feitos brasileiros. Assim tem um bolo cabano, que lembra do movimento político-social que por anos agitou o Nordeste, o bolo legalista, Dom Pedro II, Santos Dumont, 13 de Maio, bolo republicano. Os antagonismos políticos várias vezes se refletiam nos nomes dos bolos. Particularmente as duas coisas doces que eu mais gosto no Nordeste, ainda que infelizmente, hoje em dia, com a minha diabetes, isso não me permite, que é o bolo de rolo, que é pernambucano, né? Isso não tem condição. E esse ainda não fizeram um bolo de rolo diet, digamos assim. E o outro, esse sim, é possível ter diet, que é a cartola pernambucana, que aí eu adoro, mas esses dois, por um acaso, não têm nomes ligados a algum evento político. Bom, dito isso, a gente tem então essa primeira aula, né, que já é esse diálogo franco com a sociedade portuguesa, com a influência portuguesa e, é lógico, com o diálogo dos portugueses, né, com as sociedades indígenas e as sociedades africanas. A gente encerra a nossa videoaula de hoje e até uma próxima videoaula, com toda certeza. Um grande abraço a todos.